Bom, 9 horas e 40 minutos, a gente vai ter entrevista agora aqui no Band News Amazônia, primeira edição. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, está aqui na sede da Rede Difusora de Rádio, participou agora há pouco na difusora do programa Valdir Correia com o Garotinho e gentilmente também veio conosco aqui na Band News Difusora FM para falar conosco sobre este ano de 2024, sobre Manaus. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao Band News Amazônia. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, agradecer à família Difusora pelo espaço e eu estou aqui à sua disposição, Rafael, para a gente falar um pouco sobre as perspectivas para 2024. Prefeito, a gente tem aí um ano de 2024 começando, é um ano que a gente costuma falar que é um ano mais curto por causa do período eleitoral, a gente sabe disso, já acompanha há algum tempo. E aí nós tivemos um orçamento para Manaus aprovado pela Câmara Municipal de Manaus, né, estimado ali em 9 bilhões de reais, e eu gostaria que o senhor conversasse conosco, com o público que nos acompanha, quais serão as prioridades em relação a esse ano, que é um ano eleitoral, um ano considerado mais curto, né, como costuma ser tratado. Quais serão as prioridades com esse orçamento e como é que está essa divisão de orçamento? Vamos lá. Nós temos a perspectiva muito boa para o ano de 2024. Nós temos a maior parte dos recursos destinados à educação, mais de 2 bilhões de reais. Segundo, nós vamos destinar para a saúde. Inclusive, segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, Manaus é a cidade do norte do Brasil que mais investe em saúde e em educação. Em função disso, nós temos a condição hoje de que a cidade de Manaus tem a melhor saúde básica do Brasil, que não confundam, né? A prefeitura, a responsabilidade dela é pelas UBSs, atenção primária. Atenção primária é o trabalho da prefeitura, atenção primária, então, UBSs, e também nós temos ali na média e alta complexidade a maternidade Moura Tapajós. Então, investindo em saúde, dando melhor condição de atendimento para a população, nos fez saltar de uma das piores saúde básica do Brasil para a melhor saúde básica do Brasil. Nós tínhamos 46% de cobertura de saúde na cidade de Manaus quando assumimos na pandemia, e foi aquele holocausto que nós vivemos aqui. Hoje nós temos 85%, quase 86% de cobertura de saúde. Então, reformamos mais de 262 UBSs, vamos agora entregar entre 24 UBSs, das quais 14 de porte 4, e esse orçamento que nós temos, ele vai ser aplicado, como eu te falei, a maior parte, 25% na saúde, 15% 25% na educação, 15%, 15% a 16% na saúde. Temos os programas, no caso aí de infraestrutura, a serem empreendidos. Nós temos quase 40 e poucos por cento do orçamento, 45% é com pessoal, né? Despesa de pessoal. Então, nós temos que fazer, dentro daquelas nossas condições, dentro das nossas possibilidades, o melhor possível. Por exemplo, para o ano de 2024, eu tenho recursos federais fora desse orçamento para a construção de moradias, 5.680 moradias. Eu estou falando aí de 1 bilhão e 50, fora esse meu orçamento. Isso diz o seguinte, Rafael e ouvintes da Band, para cada 1 milhão de reais investido em construção civil, nós geramos 19 empregos diretos e indiretos. Só na construção desses 5.600 apartamentos, nós vamos estar gerando mais 55 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos na cidade de Manaus. Serão 4 mil casas que nós iremos recuperar, fora essas que nós iremos construir. 4 mil casas que nós iremos recuperar na cidade de Manaus. Temos um programa chamado Entrada Garantida, onde o governo federal vai aportar 50 mil reais e a prefeitura 30 mil reais para dar para o trabalhador, para dar para o servidor público, alguns deles servidores públicos, para ele dar a entrada no seu apartamento e ter o financiamento. Ele tem até o dinheiro para pagar uma parcela, que ele já paga o aluguel, mas ele não tem o dinheiro para pagar a entrada. E nós vamos entrar com esse programa para 3 mil, mais 3 mil moradias. Nós temos a perspectiva de recuperar 2 mil ruas na cidade de Manaus recapeadas no programa Asfalta Manaus. Nós temos entre 120 e 150 ônibus, a nossa meta de colocar na cidade de Manaus mais esse quantitativo de ônibus. A construção de mais 9 restaurantes populares comunitários, cada um com 1.000 refeições dia. Nós temos aqui o desafio de entregar 24 novas UBSs, mais 40 escolas e creches para 2024. Nós temos aí 14 praças molhadas que nós vamos entregar.
aproximadamente 30 complexos esportivos para serem entregues na cidade de Manaus. Nós temos 6 mil itens para o empreendedor de Manaus que nós vamos entregar. Então, nós temos muito a fazer no ano de 2024 e as grandes entregas, como, por exemplo, o viaduto da Bola do Produtor, a ordem de serviço do viaduto ali próximo ao Açaí, na entrada da Avenida das Torres, o Mirante Lúcio Almeida, o Casarão Tiago de Melo, o Pier do Centro, o Largo da Ilha de São Vicente, a segunda etapa do Parque Amazonino Mendes, nós temos também ali o Terminal 7, o T7 ali na Torquato Tapajós, tudo isso programado e planejado para que a gente possa fazer essas entregas agora no ano de 2024, dando assim uma nova cara para a cidade de Manaus. Tem um programa bastante extenso, então nesse ano de 2024, no ano mais curto, como a gente falou, né? É muito mais curto, mas cheio de trabalho, né? É porque a gente trabalha diuturnamente uma jornada de 12 horas, no mínimo, por dia, e isso faz com que a gente possa prospectar dias melhores para 2024, para a melhoria da população da cidade de Manaus. O senhor falou, prefeito, agora há pouco, que o maior investimento nesse ano será na educação, né? Educação. E aí, eu preciso lhe perguntar, como que o senhor planeja utilizar esse orçamento, como planeja utilizar esses valores da educação em relação, por exemplo, aos professores, né? A gente viu no ano passado uma insatisfação com aquela questão do rateio do Fundeb ali, que não teve. A prefeitura explicou, inclusive, por quê, quais eram os motivos, mas ainda assim uma insatisfação da classe dos professores. Como que o senhor pretende, com esse orçamento agora direcionado à educação, utilizar, fazer essa valorização do professor, né? Até buscar uma reconciliação ali com a categoria mesmo, né? Que quando chega nessa situação acaba mostrando essa insatisfação. Eu vou fazer uma explicação, inclusive o próprio sindicato concorda com o que eu vou falar, que eu já tive conversa com ele, a outra associação que representa os professores. Quem abriu a caixa preta do Fundeb nesse estado fui eu, quando fui governador interino. Naquele momento existia esse recurso do Fundeb, que a gente chama de sobras, né? Além do pagamento do salário, das vantagens, e tinha esse recurso. Esse recurso ele era pago da seguinte forma, Rafael. Ele era comprado um tablet, um computador, um notebook, e era passado para os professores. E quando eu assumi, eu fiz e coloquei isso no bolso do professor. Eu fiz uma forma de abono e paguei até R$21 mil para cada professor, de acordo com o número de cadeiras. E agora, desde 2017, ninguém pode mais utilizar as sobras do recurso do Fundeb para outra aplicação. Quando você tem o recurso anualmente que é crescente, né? De 2021 eu tive crescimento, de 2021 para 2022 crescimento, de 22 para 23 eu tive decréscimo. Nós tivemos decréscimo do repasse do Fundeb. Em função de quê? A pandemia tirou muitos alunos da sala de aula. E o nosso censo ele estava atrelado a 2021. Em 2022 nós recebemos os recursos e 23 foram descontados. Perdemos aproximadamente 12 mil alunos que já recuperamos de 2022 para 2023, que vão ter reflexo em 2024. Esses recursos voltarão ao caixa da prefeitura, até porque nós vamos ter o reajuste do salário e educação, que também soma-se no cômputo, né, dessa questão dos repasses do governo federal. Mesmo assim, com 1 bilhão e 300 milhões em 2023, o nosso orçamento foi de 2 bilhões. Eu tive que aportar dos recursos da prefeitura mais 700 milhões, acredito disso, eu não estou aqui com as anotações. Então, se de um ano para o outro eu tive diminuição de receita do Fundeb, eu fiz a aplicação devida e correta, porque desse recurso eu tenho que pagar 70% empregar na folha de pagamento em benefícios para os professores. E assim nós o fizemos. Nós passamos de 70%, deu até 72, alguma coisa, quase 73% de todo o recurso. E mesmo se eu tivesse recurso sobrando para pagar abono, eu não poderia pagar abono. Sabe por quê? Porque eu ia estar incorrendo em outro crime. Abuso do poder econômico em ano eleitoral. Então, tudo isso tem que ser dito, tem que ser falado. Porém, a aplicação dos recursos do Fundeb foram tão bem feitas porque nós pagamos a database, fizemos as correções, pagamos as progressões, destravamos as progressões. Tem professor que recebeu R$90 mil.
professor que recebeu R$70 mil, professor que recebeu R$50 mil, 13º, 14º, 15º salário, só que o Fundeb, o abono, é quando sobra os recursos. Eu vou falar aqui algo que eu falei agora no programa do Valdir. Quando o gestor paga o abono, é porque está faltando pagar, corrigir algumas distorções, como os reenquadramentos, as progressões. Eu estou com um professor com 72, 74 anos dando aula, em sala de aula. Por quê? Porque ainda não tinham na sua carreira funcional o pagamento das progressões para levar para a aposentadoria. E é isso que nós estamos fazendo. Só que a perspectiva para 2024 é bem melhor. Com o aumento do número de alunos, o repasse vai aumentar. Com a melhoria da economia, a arrecadação vai aumentar e certamente em 2024 nós vamos pagar a database, vamos pagar as progressões, fazer os enquadramentos, pagar as premiações necessárias e certamente nós teremos algum recurso para poder fazer uma bonificação de acordo com as perspectivas para 2024. Então, quando você fala, não pagou, ninguém pagou porque nós tivemos um ano atípico. A queda da atividade econômica, ela foi visível. Frustração de receita no FPM, frustração de receita no ICMS e diminuição de receita no Fundeb. Então, em função disso, professor, que nós, nesse ano, não tivemos a oportunidade de pagar o abono. Mas não foi só a Prefeitura de Manaus. Se você olhar, quase que 100% de todo o Brasil não conseguiu, porque nós tivemos um ano atípico com a queda da atividade econômica e a queda de receita. Muito bem. Outra questão, prefeito, que a gente tem acompanhado e que é importante também falar é a questão dos regimes de cheia e de vazante. Né? A gente teve uma estiagem terrível esse ano que maltratou muito o amazonense, maltratou muito quem vive aqui na cidade de Manaus. E foi atípica, né? A gente acompanhou essa questão do Super El Ninho. Como é que está o planejamento para esse ano, já pensando na possibilidade e pensando também nas estimativas, né? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o próprio CPRM já falou para a gente que a seca desse ano deve ser ainda pior. E fora isso, a gente está no período de chuvas agora, né? E de cheia. Como é que está essa preparação para esse ano? Olha, nós temos, inclusive, na sexta-feira eu vou fazer Eu quero falar aqui, por exemplo, licenciamento em lâmina d'água não é atribuição da prefeitura, né? Mesmo assim, nós estamos fazendo um trabalho de desassoreamento na foz do Igarapé, ali do 40, no Educandos, o Igarapé do Mindu, na foz do São Raimundo, e também o Tarumã, lá na zona oeste da cidade de Manaus. Posterior a isso, com isso nós vamos fazer com que a água ela escoe com maior tranquilidade, chegando até o Rio Negro, porque com esse assoreamento ela impacta dentro dos igarapés, dentro da nossa cidade, que são 36. Nós mapeamos entre 14 e 16 igarapés que são mais problemáticos, para que nós possamos fazer um trabalho de desassoreamento, diminuindo os impactos, né, para tentar minorar os impactos que as grandes chuvas vão causar a essas famílias que moram no entorno dessas áreas que foram ocupadas de formas indevidas, devido à dificuldade de se conseguir uma moradia. Para isso, nós estamos fazendo a construção de moradias para que a gente possa retirar pessoas dessas áreas de risco. Então, dessa forma, nós estamos trabalhando para poder minimizar, mesmo não sendo atribuição da prefeitura, fazendo desassoreamento dos grandes igarapés e fazendo desassoreamento dos igarapés dentro da cidade de Manaus. Esses igarapés, que são 36 que cortam a cidade de Manaus, nós vamos atuar em pelo menos entre 14 e 16 igarapés, minimizando esses efeitos. Mas a nossa Defesa Civil, as nossas equipes de infraestrutura, de limpeza e de saúde estão preparadas. Me permita fazer uma ponderação. Nós tivemos a pior de todas as estiagens. Com isso, o mosquito da dengue, ele depositou os seus ovos ali, né? E esses ovos eles ganharam uma crosta, uma proteção, uma couraça. E eles continuam lá ativos. Só que agora, com o período da chuva, o rio vai encher, esses ovos vão eclodir. E vamos ter um problema grande se nós não trabalharmos a limpeza dos igarapés e dos quintais em casa. Então, peço aqui atenção a você, morador, que limpe o seu quintal, que limpe a sua casa, porque nós vamos ter problemas muito grandes com relação à dengue. Isso é uma previsão que nós já estamos fazendo. Então, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Limpeza, Secretaria de Saúde estão atentas a isso, e a Secretaria também de Comunicação, para que a gente possa orientar a população da nossa cidade e nós não vivermos um momento atípico com relação à dengue.
Prefeito, em relação ao centro histórico da cidade de Manaus, né, período de chuva, a gente observa quando tem aquelas pancadas de chuva muito forte, tem muitas ruas aqui, próximo inclusive, que acabam sofrendo com os alagamentos. Ali, aquela questão da galeria que é antiga e tudo mais, né? Como é que está o planejamento para esse ano da prefeitura em relação ao centro histórico, a uma reordenação, ali, um reordenamento, na verdade, né? A gente acompanhava agora há pouco, ouvintes perguntavam, poxa, e o centro histórico? Tem algum projeto para esse ano reordenar, revitalizar? Sim, Como é que está esse planejamento? nós temos aqui uma perspectiva aqui dentro do centro, temos algumas ruas que infelizmente viraram um grande problema de administrar com relação aos moradores e com o tráfico de drogas, enfim, isso impacta muito na nossa gestão. Mas nós estamos fazendo um dos maiores investimentos já feitos na história. Aqui próximo, no centro da cidade, na 7 de setembro, nós estamos criando o Largo da Ilha de São Vicente, nós estamos retomando o Casarão Tiago de Melo, o Mirante Lúcio Almeida e o Pier Turístico da cidade de Manaus. São 4 grandes obras. Sem falar que as ruas do centro da cidade, praticamente todas já foram 47 ruas do centro de Manaus, foram todas recapeadas. Estamos trabalhando a drenagem para fazer a limpeza desses bueiros. Já fizemos mais de 20 mil bueiros, já foram desobstruídos na cidade de Manaus nesses 2 anos, nesses 3 anos. E nós vamos continuar essas limpezas, a desobstrução, para que a gente possa minimizar os efeitos das grandes chuvas que virão agora em janeiro, fevereiro, março e abril, que são esses 4 meses que impactam bastante a questão da drenagem na nossa cidade. Mas os investimentos também de sinalização vertical, horizontal, nós estamos fazendo no centro da cidade, a recuperação dessas ruas, por exemplo. Eu vou falar aqui algo que seria para os próximos meses, mas nós queremos reabrir algumas daquelas ruas no centro ali, Marcílio Dias, qual é o nome da... Guilherme Moreira, Doutor Moreira ali, algumas ruas daquelas que foram fechadas, né, para o trânsito de carros, e ali tem grandes problemas. Nós estamos em parceria com a ACA, com o CDL, com a FEComércio, para que a gente possa reabrir 1 ou 2 ruas daquelas, para que possa ter trânsito e voltar à atividade comercial, porque as pessoas têm dificuldade de entrar aquelas ruas em função da falta do trânsito. Então, nós vamos ter que trabalhar essa questão com o IFAM, com os próprios representantes lojistas, para devolver ao centro essa condição e também recuperar a Marechal Deodoro, que é a principal rua da cidade com relação essa questão do comércio, né? Comércio mais popular. Então, essas são ações que nós estamos fazendo, como também o reordenamento do comércio de camelôs, de ambulantes, e tudo isso faz com que a gente possa prospectar dias melhores para o centro da cidade de Manaus, trazendo as pessoas, e nós temos um projeto futuro de construção de moradias no centro histórico da cidade de Manaus. Prefeito, a gente tem alguns minutinhos ainda aqui, Fica à vontade. 3 minutinhos. E como a gente está no ano eleitoral, não tem como não lhe fazer essa pergunta, né? Em relação ao ano eleitoral. No ano passado, o senhor criticou ali quem estava pensando já em política. Já dá para pensar em política agora, prefeito? Veja bem, eu até me expressei mal, eu errei. Política a gente pensa todo dia. É verdade, de fato. A gente no fala caso, a eleição, de política né? todo dia. Eu me expressei errado, era para eu ter dito quem está pensando em eleição. E eu acabei atropelando, foi assim, impulsivo, né? Mas era em eleição. A eleição é esse ano, né? Nós vamos ter, a partir de março, a questão das filiações e mudanças partidárias. Temos muita coisa para apresentar para a cidade de Manaus. E eu quero poder... Como eu já te falei, você viu a quantidade de coisas que eu tenho para entregar, 33 feiras e mercados para entregar, 2.000 ruas, 5.000 moradias, mais 4.000 recuperadas, mais 3.000 moradias do outro programa, 2.000 ruas para recuperar, restaurantes, 6.000 itens para os empreendedores de Manaus, 24 UBS, mais de 40 escolas e creches. Então, quem tem de 120 a 150 novos ônibus, então 30 complexos esportivos. Então, quem tem tudo isso na cabeça para poder executar viadutos, passagem de nível, sobra pouco tempo para pensar em eleição, né? Eu não estou preocupado, sinceramente falando, com relação à eleição. Eu estou preocupado em entregar tudo isso que eu estou fazendo e vou dizer para a população o seguinte: olha, eu assumi prometendo isso. Olha o que eu fiz, e fica a critério da população fazer a escolha sobre quem será o novo gestor, a nova gestora da cidade de Manaus. Eu vou dizer que eu assumi com a
a pior saúde básica do Brasil, hoje eu tenho a melhor. Eu quero poder estar entre as melhores educações do Brasil. Melhorei o sistema de transporte, a infraestrutura, a iluminação, a limpeza da cidade, a questão urbanística da cidade, turística da cidade. Tivemos o maior de todos os eventos populares, que foi o São Manaus no ano passado. Agora tivemos o maior de todos os réveillões. A cidade ficou encantada com o Natal. É isso que eu quero mostrar para a população. Dizer que aquilo que a gente via na cidade dos outros, nós temos hoje na nossa cidade. Eu vou falar para a população, no tempo devido, a partir do mês de julho, agosto, da convenção, de tudo aquilo que eu fiz e o que eu quero para a cidade para os próximos 4 anos. Então, eu não tenho tantas preocupações com relação à eleição, porque eu trabalho 12 horas por dia pensando em dar o meu melhor para a minha cidade, para melhorar os serviços na cidade de Manaus. E é isso que eu quero fazer. E sem ataques, sem acusações com ninguém, mostrar dentro do campo das ideias, das opiniões e das propostas aquilo que cada um quer para a cidade de Manaus e deixar o eleitor, a população escolher aquilo que ela achar que é melhor para a nossa cidade. Uma última perguntinha. Na eleição passada, o senhor foi um player muito importante, apesar de não estar concorrendo. Participou ativamente na campanha do governador Wilson Lima. Deve ser assim esse ano também, com o governador participando da sua campanha, tendo essa parceria, essa aliança? Olha, da mesma forma que eu apoiei, eu espero o apoio dele agora. Eu ajudei ele quando ele precisou, agora quem está precisando sou eu, e pelos nossos entendimentos, essa parceria vai continuar. Prefeito Davi Almeida, muito obrigado pela entrevista aqui no Band News Amazônia. A gente agradece, o prefeito veio aqui para participar de uma entrevista com o Garotinho, com o Valdir Corrêa na Difusora. Gentilmente cedeu parte do tempo para também falar aqui na Band News Difusora, prestar esclarecimentos ao público. Então a gente agradece por estar conosco, prefeito. Um grande abraço. Muito obrigado, um bom dia, um feliz ano novo. Muito bem, assim a gente encerra aqui o Band News Amazônia de hoje e devolve para a Rede Nacional Eduardo Barão já ao vivo com